Eu estava ouvindo aqui o Léo falando sobre graça, né, no ofertório, e tem muito da mensagem que ele falou. E a graça, ela não foi de graça. Alguém chegou lá e decidiu, teve sacrifício, teve a oferta de alguém. E às vezes, dá a impressão que a graça não custa nada, não é? Para quem recebe. Mas Cristo morreu por nós. Ele deu a sua vida para que nós pudéssemos hoje viver a liberdade. Então, eu usaria um tema para a palavra de hoje, eu usaria livres pela verdade. Porque somente a verdade tem o poder de libertar. Então, não tem outra forma da gente viver a graça, senão por essa verdade, por essa palavra. Não tem um outro caminho de viver uma reconstrução dos valores de Deus em nós, senão pela palavra de Deus. Nós precisamos ser livres pela palavra de Deus. A palavra de Deus, ela tem esse poder de libertar, seja do que for, de qualquer pessoa. E quando a gente fala da graça, a gente tem esse sentimento de receber um presente impagável, de receber algo que a gente não tem nem como mensurar o que a gente recebeu, sabe? Eu acho que a eternidade vai dizer muito mais. A gente pode fazer uma ideia, né? A gente pode tentar enxergar pela palavra o que Deus está dizendo. Agora, tudo que a gente vai viver no céu, realmente, a própria palavra de Deus diz que as dores do presente nunca vão ser comparadas às coisas eternas, a glória. Então, é exatamente isso, esse favor que chega até nós em forma de graça, que faz a gente sorrir nos dias difíceis, que faz o desafio nos motivar a caminhar mais um pouco. Gente, como isso é poderoso, sabe? A graça tem esse poder de nos limpar, tem esse poder de nos purificar, de nos lavar, de nos dar uma mentalidade nova, porque ninguém pode nascer com uma mentalidade de uma pessoa de idade. Todo mundo que nasce zerado para viver no novo de Deus. Isso é graça. Então a gente recebe uma oportunidade nova. E de que oportunidade a gente está falando? Oportunidade de ser transformado. Porque você sabia que o homem por si só, ele não tem poder de se transformar. Mas ele pode ser transformado por essa palavra. E quando ele pega essa palavra e esconde dentro do coração dele, ele começa a viver esse presente. Ele começa a se sentir alguém agraciado. Ele começa a se sentir um protegido, sabe? Um querido, um amado. Então ele deixa de ser agora o preterido, que é o batinho feio, o enjoadinho, sabe? Ai, eu sou assim, sabe? Eu sou tão isso. Não, a gente deixa. A gente começa a receber tudo que Deus separou para a gente receber através da pessoa de Jesus. Então, nós não fomos lá e não conquistamos a graça. A graça nos foi dada. Nós apenas dissemos, sim, eu quero. Mas não precisamos fazer esforço algum. E que esforço a gente tem que fazer hoje? É de não perder o que de graça nos foi dado. Então você pega um diamante, um brilhante seu que você tem. Na sua vida você tem lá uma joia rara, um negócio assim, e você dá para alguém, você dá para uma pessoa. Ela pode não valorizar, mas aquele diamante não perde valor porque ela não está valorizando. Aquele diamante
continua sendo valorado, ainda que aquela pessoa que recebeu não dê valor ao que ela recebeu. A graça é exatamente isso. Às vezes as pessoas não dão valor nenhum a esse momento que elas têm de comunhão com Deus, a esse momento que elas têm de terem recebido algo de Deus tão poderoso. E tem gente que não consegue mais ter a oportunidade de volta, porque às vezes as pessoas falam assim: não, mas aí quando eu lá na frente, aí eu vou me reconciliar de novo, e eu vou... Mas na verdade nenhum de nós é detentor do amanhã, nenhum de nós é detentor do próximo minuto, nenhum de nós consegue governar os próximos 10 minutos. O que vai acontecer, ninguém sabe. Coisas estão acontecendo, ruins e boas. Mas a verdade é que por mais precavido que nós sejamos, a gente não consegue planejar o nosso futuro. E a palavra de Deus diz que os homens até fazem planos, mas é Deus que os executa. A graça, ela nos foi dada como um passaporte, como uma passagem para uma embarcação que só vai dar certo, que só nos vai fazer bem, porque não vai mudar a nossa vida só aqui, mas também muda uma eternidade. Isso é graça. Eu quero compartilhar com vocês uma palavra que está em 2 Coríntios 9. A liberdade que Deus nos dá hoje não é para a gente fazer o que a gente quiser fazer na nossa vida. A liberdade que Ele nos dá hoje é para a gente viver submisso à sua vontade. Porque antes nós não tínhamos governo da nossa vida. Nós éramos dominados pelo pecado, nós éramos dominados pelas nossas próprias ações, nós éramos dominados pelos nossos ímpetos, né? A gente às vezes fazia até o que não queria. Por quê? Porque o mundo espiritual, porque o inimigo e a gente, mas não na graça. Por mais que ele lute contra você, se você ouvir essa palavra, se submeter a ela, você vai descobrir que os teus inimigos cairão por terra. Eles não vão prevalecer contra você. E aqui em 2 Coríntios 9, diz assim, 10, ora, aquele que dá semente ao que semeia, e pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira, e aumentará os frutos da vossa justiça, para que em tudo enriqueçais para toda boa beneficência, a qual faz com que por nós se deem graças a Deus. Porque a administração desse serviço não só supre as necessidades dos santos, mas também redunda em muitas graças que se dão a Deus, visto como na prova dessa administração glorificam a Deus pela submissão que confessais, quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade de vossos dons para com eles e para com todos, pela sua oração por vós, tendo de vós saudade por causa da excelente graça de Deus que em vós há. Graças a Deus, pois, pelo seu dom inefável. Essa palavra
palavra, ela é dirigida a um povo que tinha necessidade. É dirigida a um povo que precisava continuar identificando que as obras que se estavam fazendo era pela graça, com gratidão, por agradecimento ao que já havia recebido. Porque às vezes dá a impressão que o fato de nós não termos recebido alguma coisa tira a grandeza daquilo que nós já recebemos. Às vezes dá a impressão que a graça não pode operar no meu tabernáculo, porque eu tenho uma dificuldade, eu sou uma pessoa isso ou aquilo, a gente justifica muito, né? Muita coisa. Eu me lembro daquele homem paralítico que Jesus chegou e ofereceu a ele uma cura. Ele disse: eu tenho uma história de vida para te contar. Então a nossa história de vida está toda hora explicando por que a gente não pratica a graça, por que a gente não tem esse dom inefável, por que a gente não recebeu o excelente. Por causa da excelente graça de Deus que em vós há. Por que essa excelente graça a gente não consegue enxergar? A gente, cada vez que a gente se olha no espelho, a gente ainda se vê fora dessa graça. Outro dia eu ouvi uma frase, e eu ouvi durante um bom tempo essa frase: talvez eu tenha que sair da graça. Sabe, existem situações que elas podem vir para provar a nossa fé, mas jamais para nos tirar da graça. Porque uma vez que você recebeu Jesus como seu Salvador, você entrou na graça. Você está na graça. Tudo em você agora é controlado pelo Espírito Santo. Todas as suas atitudes, todo o seu pensamento, toda a sua forma, tudo que você idealiza tem o Espírito Santo, tem o Senhor agindo. O excelente favor de Deus está sobre a sua vida. Mas quantos crentes nós conhecemos que não conseguem se sentir na graça? E às vezes parece que tem alguma coisa errada com tudo à sua volta, porque a gente tem uma história. A gente vai contando, explicando, falando da nossa história. Por que a gente não vive a graça? Por que a gente não se vê enxertado nessa graça? Por que a gente não se vê abraçado por essa graça? Por que nós não somos protegidos pela graça? Não depende de Deus. Jesus fez uma declaração lá na cruz. Ele disse: tudo está o quê? Consumado. O que ele disse? Eu estou fazendo tudo que é preciso ser feito para que esse homem e essa mulher agora tenham o direito de viver debaixo da graça e que ninguém os possa tirar dali. Agora a parte que falta é a nossa. Mas, gente, quantos crentes fora da graça? É quase que um peixe fora do mar. É quase que alguém dizer que está vivendo sem respirar, sem oxigênio. Parece que é como se não dependesse mais de Deus. E deixa eu te falar uma coisa: quem sai da graça cai em desgraça. Você tem dois caminhos na sua vida: ou a graça ou a desgraça. Quem decide é você. A verdade, ela tem o poder de nos libertar, mas o sofisma, ele tem o poder de nos aprisionar. O que é o sofisma? Autogestão.
paciência. Em Provérbios, a palavra de Deus diz que pela multidão de conselhos se estabelece o rei. Honra e favor estão sobre aqueles que andam debaixo da graça. A verdade liberta e o sofisma massacra. É aquela casa da areia, sabe? E a graça é aquela casa da rocha. O problema vem, como vem, para que está na areia. Só que aquela que está na rocha, ela não é destruída. Os resultados de alguém que está na graça é muito diferente de quem não está. Porque pelos frutos nós conhecemos. E o tempo que às vezes a gente leva pré-julgando, a gente deveria se autoavaliar e se perguntar se de fato está tudo bem aqui dentro. Se de fato está tudo bem com a aliança que eu fiz. Nós estamos nos dias dos namorados. Ninguém quer quebra de aliança. Ninguém quer. Mas às vezes a gente permite, com as direções que nós escolhemos viver na nossa vida, com os pensamentos que geram sentimentos, que geram comportamentos. E uma palavra que o pastor Leal trouxe aqui, ele disse: todos pecamos. E que verdade é isso? O problema é quem é você depois que você entende que é a graça. Como você se comporta depois que você entende que é a graça. Qual é o valor que nós estamos dando à graça? A liberdade proposta é para nos arrancar muitas vezes de nós mesmos. Nos libertar de nós mesmos. Sabia? Desses valores que nós temos, que são sofismados por nós. A gente não pode mais viver sem a presença de Deus. Quem já pensou? Não é? Em outro lugar não sabe viver. Senhor, eu preciso de Ti. É estranho pensar que um dia eu vivi sem o Senhor. É esquisito isso. Onde eu estava? Não sei. Como que era? Não sei. A liberdade que a graça traz para a gente. João 3,16 diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Quando nós estamos na graça, a dor só projeta a nossa vida. A dor não nos consome mais. Quando nós estamos na graça, os obstáculos são para nos influenciar aí mais um pouco. E cada vez que nós vencemos, nós podemos dizer: o Senhor está comigo. A gente pode declarar assim cada semana: eu te ajudo. Está na graça. A graça só tem dia bom. Até o dia ruim fica bom. Até a tristeza faz o quê? Na graça.
A graça combate e destrói um mundo invisível, que não é porque você não vê que ele não existe. Mas a graça tem esse poder, porque não em nós, sabe? Não na nossa própria força. Os filhos de Zebedeu disseram para Jesus assim, Tiago e João: Senhor, permita-me pedir algo que nós desejamos que o Senhor faça. E o Senhor disse para eles: o que eu posso fazer por vocês? Deixa que a gente sente um na tua direita e o outro na tua esquerda quando chegar na eternidade. E Jesus perguntou para eles dois assim: vocês podem beber o cálice que eu vou beber? Qualquer pessoa em sã consciência diria: claro que não. Você sabe que eles responderam? Sim, nós podemos. E o Senhor disse para eles: não, realmente vocês vão passar por perseguições. Eles não tinham ideia do que Jesus estava sofrendo para livrar eles dois. Eles não tinham ideia que o poder redentor era muito maior do que o opressor, mas era preciso que fosse pago um preço. Não deixa mais viver esse tempo na sua vida em que a sua carne dita as regras do seu espírito. Não, põe as coisas em ordem na sua casa. O seu espírito vai dizer da sua carne o que ela vai sentir, o que ela vai pensar e como ela vai reagir. Porque um homem, uma mulher espiritual, discerne bem todas as coisas. Jesus não gastou tempo explicando. Eu vou dar um curso teológico para você já que aqui, vou explicar. Você não está entendendo porque vai passar dia que eu vou ter que sofrer muito. Ele já tinha falado isso. Ele já tinha, sabe, dado um seminário teológico para o pessoal. E os dois chegaram depois. Os discípulos, nessa mesma passagem, eles estavam brigando entre eles. E eles ficaram muito chateados com Tiago e com João. Chateados, porque eles fizeram um pedido desse. O pensamento era: vai se Jesus topa. Os caras chegaram ontem e já iam sentar na janela do céu, um de cada lado. Nossa, é tão interessante as coisas de Deus. A visão de Deus é macro. A visão de Deus não é micro. Porque Deus amou o mundo inteiro de tal maneira que vai levar todo mundo que quiser para o céu. E não vai precisar sacrifício humano. Já está feito. Ficaram chateados com eles. Por quê? Porque eles estavam brigando entre eles. Quem era o maior deles? Jesus disse: você quer ser? Você quer saber? O mais humilde, o que mais servir, o que mais amar, esse é maior que todos. O crescimento pela diminuição, sabe? Os valores do céu são trocados. O fato de você fazer aquela cara assim, ó. O que foi? Eu estou sentindo muito aqui, sabe? Estou agora aqui.
nos torna mais santo que absolutamente ninguém. O que promove a santificação em nós é Ele. Limpos de mão, puros de coração, que não entregam a sua alma à vaidade, não mentem, esses verão o Senhor. Eles não precisavam estar brigando, todos iam se assentar na mesa do Senhor. Ele disse que na boda do Cordeiro, todos nós vamos estar lá. Quer você correndo e jogando alguém para trás, dando bico, pá, sabe? Não precisa. Deixa eu te falar uma coisa. As armas da nossa milícia, elas são o quê? Não são, quem sabe? Não são, mas para destruir o quê? Fortalezas, sofismas, irmãos. O que são os sofismas? Mentiras que foram colocadas dentro da gente. Mentira. Conheci uma família que a moça foi para outro lugar e se separaram, e aí ninguém sabia o que tinha acontecido, né? Igreja muito grande, então um grupo de amigos sabia que tinha acontecido alguma coisa. O que houve? E meu pastor, preocupado, pediu para a gente ir lá, vai lá fazer uma visita, tenta ajudar, ver o que vocês podem fazer. Eu encontrei com essa moça na rua e ela conversou conosco. Disse: olha, eu apanho e ele me bate pouco, mas me bate muito. As armas da nossa milícia não são carnais. Ela me disse: o que eu faço? Falei: denuncia. Vai para a delegacia e denuncia. Depois eu falei para o meu pastor: pastor, o senhor disse que não vai, fez bem, denuncia. Fez isso. Onde ele estava? Ele estava lá entregando revelação para as pessoas lá no monte. Se o Filho do Homem nos libertar, sereis verdadeiramente livres. Não tem mais como ser preso depois de uma liberdade proposta pela graça. Mas a graça só vai entrar em nós se a gente abrir a nossa vida. A graça não vai ser invasora. A graça não vai meter o pé na nossa porta. Existem fundamentos para a gente viver o sucesso que Deus propôs para a igreja na terra. Amar o Senhor sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Honrar pai e mãe. Preservação do corpo, porque é o templo, a morada do Espírito Santo. A gente não pode julgar a eternidade de alguém que tira a sua própria vida. Eu digo isso porque talvez alguém diga assim: não, mas no último minuto que a pessoa bateu no chão e ouviu pessoa, bispa, ela foi para o céu ou ela foi para o inferno. Deus não disse para nós sermos juízes. Deus disse para que a gente cuide do nosso próprio tabernáculo. Mas quando você trabalha contra a sua própria vida, quando você trabalha contra o seu próprio corpo, você entristece o Espírito Santo. Sim, porque você é templo, morada do Espírito Santo. Ele habita em você. A aliança da verdade que transforma e que liberta a gente precisa ser fundamento dentro de nós muito mais do que a mentira.
e bati nela. Perdi completamente a cabeça. Quando vi, Net, tinha batido. Mas eles tinham 3 anos de casados. O Espírito Santo está falando com você agora. O Espírito Santo fala. Ele quer nos ensinar a viver a graça, sabe? A graça, entre a palavra de Deus, você encontra, no meio da palavra de Deus, você encontra a graça como um esconderijo. Você encontra a graça como um abrigo para você. A graça, muitas das vezes, é um gigante contra um gigante que se levantou. Não é pela nossa força. Não é porque a gente vai para a queda de braço e a gente vence. Já ensinou a gente aqui um apóstolo, um período grande da nossa vida, ele disse: numa guerra não há vitoriosos, só há mortos e feridos. Isso é o que a gente leva da guerra. Alguém pode celebrar, mas a verdade é que quem teve seus mortos não teve que celebrar no meio de uma vitória dessa. Quando a dor de perder alguém, ou a dor de perder algo de muito valor, fala mais alto do que a vitória. Que vitória é essa? A liberdade proposta na palavra de Deus através da graça é para nos tirar da mão do nosso verdugo, do adversário, daquele que vinha contra nós todo dia dizendo: você não pode, você não consegue, você não vai chegar, você não vai alcançar, você não vai vencer, para você não vai dar certo, para você a porta não vai se abrir. Não há graça. Os nossos pecados são perdoados porque nós temos um Deus que nos perdoa. Não adianta ele voltar atrás da gente e ficar: deixa eu te falar uma coisa, eu sei quem é você, eu estou na graça, de onde jamais eu vou sair. A graça tem esse poder, sabe? Por um caminho entraram, por 7 eles têm que fugir da tua presença. Você só tem que ter memória. O que não deu certo? Para. Começa a fazer certo. Deu errado? Começa a fazer certo. Aquele que dá semente ao que semeia e pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira. A gente está falando de um Deus abundantemente macro, de um Deus que não vai deixar faltar absolutamente nada aqueles que esperam nele. Ele nos dá a semente, nos dá pão. Romanos 10:14 diz assim: como, pois, invocarão daqueles de quem não ouviram? Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Quão formosos são os pés dos que anunciam boas novas? Queridos, onde que começa esse campo missionário? Onde começa a libertação que nós tanto precisamos? Dentro da nossa casa. Ali começa a nossa igreja. Ali começa dando semente ao que semeia e pão ao que come. Ali a gente começa a ensinar o fundamento do conhecimento da graça e do favor de Deus, para que quando os nossos filhos, quer na faculdade, quer no trabalho, quer no campo de futebol, quer onde quer que eles estejam, eles jamais se percam, porque o fundamento da graça está dentro deles.
Eles sabem que ainda que tenha sido de graça, tem um valor imensurável. Deixa eu falar uma coisa para você. Tudo que o mundo espiritual deseja nessa vida é te convencer de que a graça não é poderosa. Mas eu quero que você saiba que o que Jesus fez ali na cruz valeu por uma eternidade inteira. Eu quero orar. Eu vou pedir você para ficar de pé um minuto.